Atos capítulo 8. Essa é a 8ª mensagem da série Uma Igreja Obediente. Recortes no livro de Atos. E o título da pregação hoje é A Expansão da Igreja. Posso ver amém? Meu objetivo é mostrar que as circunstâncias adversas não podem impedir o avanço do Evangelho. E que somos chamados a proclamar Cristo, discernir, confrontar falsificações da fé e obedecer às oportunidades que Deus coloca diante de nós. Esse é o objetivo. Hoje eu resumi os pontos tudo no objetivo. Então por isso que o objetivo ficou grande. Queridos irmãos, a igreja precisa crescer. A igreja precisa expandir, nós temos que entender isso. A igreja que não cresce, que não expande, morre. Mas a igreja obediente cresce. E o capítulo 8 é muito importante para nós. Porque o capítulo 8, vamos dizer assim, Atos 1:8 está sendo cumprido aqui. Porque Atos 1:8 diz: e semeeis testemunho em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e confins da terra. E o capítulo 8 vai dar início exatamente a essa segunda fase. Judéia e Samaria. Então, o capítulo 8 é um divisor de águas na história de Atos. É o capítulo que vai falar da expansão da igreja de Atos. E é interessante porque o capítulo 8 ele pode ser resumido basicamente em 4 personagens. Todo o capítulo 8 gira em torno de 4 personagens. Primeiro, Saulo, o perseguidor. Já aí no versículo 1 começa com Saulo, o perseguidor da igreja. É o personagem que vai aparecer no próximo capítulo, capítulo 9. Mas que aparece aqui na sequência da morte de Estevão, como o representante dessa perseguição terrível que a igreja sofre. E o capítulo 9 inicia mostrando como que Saulo era um carrasco da igreja. Esse é o primeiro personagem. O segundo personagem que o capítulo 8 trata é de Filipe. Coincidentemente, um dos 7. Chamado para ser diácono. Chamado para servir as mesas materiais das viúvas. Mas que aparece nesse capítulo não como diácono. Aparece como um grande evangelista. Um promissor evangelista. Assim como no capítulo 7, um dos 7, Estevão, se apresenta como um grande evangelista pregando o maior sermão de todo o livro de Atos. Agora esse outro membro do grupo dos 7, Filipe. Um judeu helenista, de cultura grega. E esse homem é importante, porque Saulo vai hospedar na casa dele futuramente e vai dizer que as filhas dele profetizavam. O lar dele é um lar próspero. As filhas de Filipe eram profetas. Isso vai aparecer quando Saulo vai hospedar na casa dele em Cesareia. Mas há um terceiro personagem que aparece nessa história. Dramático personagem. Simão, o mágico. Que vai, em certo momento, dar uma enganada, porque ele vai se batizar e vai ser um dos convertidos do sermão de Filipe, mas que vai se revelar no contexto como um falso convertido. Tem falso convertido nesse capítulo. E aí, encerramos o capítulo com
a conversão de Eunuco, que é também uma história fantástica, porque com ele, provavelmente, se inicia o processo missionário na África, porque ele era africano, um etíope. Etíope literalmente significa povo do rosto queimado, uma referência à cor da pele. Então todo o capítulo gira em torno dessas pessoas, e tendo como pano de fundo a ideia de que a igreja estava crescendo. Mas não foi um crescimento fácil, mas ela estava crescendo. Diante disso, quero deixar uma pergunta para a gente tentar entender esse capítulo, e eu vou tentar colocar em 3 pontos apenas, para a gente pensar um pouco por que a igreja expandiu. Por que essa igreja expandiu? A igreja poderia ter ficado só em Jerusalém, estava bom demais. Uma igreja étnica, uma igreja centralizada na cultura judaica. Mas não era esse o plano de Deus. Por que essa igreja expandiu? Por que essa igreja rompeu fronteiras? Anote aí. Em primeiro lugar, porque Deus usou as adversidades para impulsionar a missão da igreja. Por que a igreja expandiu? Porque Deus usou as adversidades para impulsionar a missão da igreja. É o que nós vamos encontrar aí no capítulo 8, do 1 até o 4. Vamos ler. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, olha aí, Atos 1:8, Judéia, Samaria, e de Samaria. Começa a igreja de Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os levava à prisão. Verso 4: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então, meu primeiro ponto, porque a igreja expandiu, porque Deus usou as adversidades para impulsionar a missão da igreja. Para facilitar didaticamente o nosso estudo, anote algumas lições nesse primeiro ponto. Primeira lição que eu tiro desse primeiro ponto: a perseguição não destruiu a igreja. A perseguição poderia ter destruído a igreja, e esse é o alvo dela. Nós aprendemos no capítulo 4 que o primeiro grande desafio da igreja foi a perseguição. Aprendemos no capítulo 5 que o segundo grande desafio que a igreja enfrentou foi a corrupção interna. O inimigo infiltrou através de Ananias e Safira. Aprendemos no capítulo 6 que o terceiro grande desafio que a igreja enfrentou foi a distração ou a negligência ministerial. E ela superou cada um. No capítulo 7, vemos que a morte de Estevão desencadeou uma perseguição grande. Tudo isso com um único objetivo: parar a igreja. Nós temos que parar a igreja. Nós temos que parar esse povo. Mas essa perseguição não destrói a igreja. E aqui se cumpre a palavra de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E é importante porque quando Jesus disse portas do inferno, ele não se referia aos demônios. Ele não se referia a Satanás, ainda que possa incluí-los. Ele se referia à morte. Ele está falando do Sheol.
Ele está dizendo, a sepultura não vai parar a igreja. A morte, ele está falando, eu vou morrer e a igreja não vai parar. Os apóstolos vão morrer e a igreja não vai parar. É por isso que Tertuliano, um dos pais da igreja, vai dizer, o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Quanto mais o sangue deles caía no chão, mais brotava cristãos, mais brotava a igreja. A perseguição de Saulo foi terrível. Aqui diz que ele arrastava homens e mulheres e lançava na prisão. O que é que Deus fez? Deus mandou a perseguição. E aqui fica uma segunda lição. Deus pode transformar toda a crise em oportunidade. Porque Deus fez com que essa perseguição se transformasse numa oportunidade missionária. Porque o texto diz que os dispersos começaram a pregar o evangelho. Aqueles que sofreram a perseguição poderiam ficar em casa. Nossa, o inimigo está lá fora, vamos nos esconder nas nossas casas, vamos ficar presos nas catatumbas. Não, os dispersos começou a sair pela rua, a sair pelas praças, a sair pela cidade. Nós vamos sair de Jerusalém, vamos mudar de cidade, mas aonde eles foram, eles começaram a pregar e a testemunhar e a evangelizar. Olha o verso 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Enquanto fugia, pregava. Enquanto saía correndo das suas casas, pregava. Enquanto se escondia num vilarejo aqui, no outro lá, pregava. Nós não vamos calar a boca. A perseguição não destrói a igreja. A perseguição não amordaça a boca da igreja. A perseguição não calou a igreja, como diz a música. Ninguém vai calar a igreja do Senhor. Nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Deus pode transformar crises, lutas em oportunidades. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. As minhas lutas têm me afastado de Deus? As minhas lutas têm me tirado da igreja? Os problemas que eu tenho enfrentado têm me afastado da obra de Deus? Ou eu estou transformando tudo isso numa oportunidade? Como que eu estou olhando para a circunstância? Como um fim em si mesmo? Acabou. Pregar o evangelho não vale a pena, ser cristão não vale a pena, ser testemunho de Jesus não vale a pena. Ou eu estou permitindo que Deus use as circunstâncias difíceis, as desavenças, os problemas da faculdade, no trabalho, como oportunidade? Mas fica aqui para mim uma terceira lição nesse ponto. A missão não pertence somente aos líderes. Anota aí, a missão não pertence somente aos líderes. Porque o texto diz assim no verso 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Agora olha o verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria. Filipe estava entre os dispersos. O texto no verso 5 mostra o Filipe evangelista, mostra o Filipe, um dos diáconos, pregando. Mas o verso 4 é interessante, porque o verso 4 mostra Deus mobilizando os leigos. No grego, laos, povo. Deus mobilizando o povo. Deus falando para o povo, vocês têm que ir. Porque muitas das vezes a gente fala assim, mas eu não posso ir, eu não sou formado, eu não fiz teologia. Eu pergunto, quanto desses aqui é formado em teologia? Quanto desses que se converteram com o testemunho de Estevão, fez um curso preparatório para evangelizar? Eles simplesmente saíram por onde foram, dizendo Jesus é verdadeiro. Aquele Jesus que vocês crucificaram, aquele Jesus que vocês colocaram na cruz, ele ressuscitou, ele está vivo, e esta é a mensagem. É por isso que a palavra vai dizer, e João vai dizer na sua carta, nós testemunhamos e falamos do que vimos e ouvimos. Lembra do cego de nascença, no capítulo 9 do Evangelho de João, quando foi interrogado pelos religiosos? Eu só sei que eu era cego, agora vejo.
Esse é o testemunho. É falar para o mundo o que Jesus fez na sua vida. A igreja expandiu porque os irmãos não ficaram com a boca fechada. A igreja expandiu porque todos se sentiram na responsabilidade de pregar o evangelho. Ah, mas eu estou passando muita perseguição. Na minha faculdade eles são muito contra-evangélicos. Eles não aceitam a minha fé, eles não aceitam meu testemunho. Eu não posso falar, né? Como um pastor no Brasil recentemente condenou um teatro que foi feito no campus da USP em São Paulo, dizendo que nós não deveríamos levar para a praça pública o evangelho. Um dos pastores mais famosos do Brasil, né? E aí eu pergunto, senhoras e senhores, é isso que vemos em Atos? Nós vemos, por exemplo, Paulo durante muito tempo ensinando dentro de uma escola, né? No capítulo 20 de Atos, a escola de Trajano. Ele estava pregando na sinagoga, eles rejeitaram ele na sinagoga e foi para a escola. Pegou uma escola pública e começou a ensinar dentro da escola. E nós muitas vezes queremos calar, a igreja não pode parar. As pessoas têm voz lá fora. Podem fazer o que querem, podem dizer. Recentemente eu tenho ouvido muitas pessoas na internet detonando a Bíblia Sagrada, casos absurdos, né? Mas nós não podemos falar do que cremos, do que pensamos, do que ensinamos. Um empresário cristão está sendo denunciado por abrir uma célula dentro da sua própria empresa, né? Dono da empresa. Foi denunciado, processado por isso. Não pode ter célula na empresa dele, né? Então, quer dizer, isso é um absurdo que acontece no Brasil. Nós não podemos nos intimidar diante das perseguições. Podemos, né? Se não me fala a memória, acho que é o Thales, alguma coisa assim. Ele que vai dar esse testemunho, né? Então, eu penso que, não o Thales cantor, né? O Thales empresário. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que a gente não pode parar, né? Então, eu acho que uma das lições que eu pego nesse primeiro ponto aqui é essa. Deus usou a perseguição, usou a dificuldade para tirar os crentes da sua zona de conforto. Muitas das vezes nós estamos numa zona de conforto, gostando da nossa vidinha, né? Vai na igreja domingo à noite, durante a semana está na faculdade, está no seu trabalho, vive a sua vida normal, mas a gente está calado. O inimigo está amordaçando a boca dos cristãos, nós não damos testemunho, nós não falamos da nossa fé, nós não falamos do que cremos para o amigo, para a amiga, nós não testemunhamos. Esse é o maior problema que nós estamos enfrentando hoje. Mas aqui Deus tirou a igreja da zona de conforto. Eu fico perguntando, será que Deus vai ter que mandar perseguição para tirar a igreja da zona de conforto? Será que Deus vai ter que mandar lutas mesmo para você abrir sua boca na faculdade, abrir sua boca no seu trabalho? Óbvio, no momento certo, óbvio, nas circunstâncias certas, com sabedoria e bom senso, mas essa é a pergunta que fica. Primeira lição que nós aprendemos aqui, queridos irmãos, porque a igreja expandiu, porque Deus usou as adversidades para impulsionar a missão da igreja. Perseguição não destruiu a igreja, pelo contrário. As crises e problemas que a igreja enfrentou serviu de oportunidades para a igreja pregar. E Deus usou não apenas os líderes, mas usou todo o povo. Deus quer te usar na sua casa, Deus quer te usar no seu trabalho, Deus quer te usar na sua escola, Deus quer te usar na sua vizinhança, Deus quer te usar no seu grupo de futebol, Deus quer te usar no seu grupo de amigos. Você só precisa ter sabedoria, ter bom senso e saber como, aonde, que horas, mas Deus quer te usar. Posso ouvir amém? A segunda pergunta, a segunda questão que eu respondo aqui é: por que a igreja expandiu? Em segundo lugar, porque ela rompeu barreiras e, o I aqui é importante, não cedeu à falsa espiritualidade ou misticismo. Por que a igreja expandiu? Porque ela rompeu barreiras e não cedeu à falsa espiritualidade ou misticismo. E aqui vai do verso 5 até o verso 25, queridos irmãos. Do verso 5 até o verso 25. E é importante a gente pensar, vamos pegar aqui do verso 5 ao 8, por favor.
Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o Evangelho, ele quebra barreiras. Por que ele quebra barreiras? Porque aqui o texto vai mostrar que Filipe vai para Samaria, e aqui é um problema sério. Porque nós temos aqui mais de 1000 anos de preconceito contra os samaritanos. Mais de 1000 anos de preconceitos, rivalidades. Eles não eram aceitos. Havia uma rejeição muito forte. Eles, inclusive, adotaram um novo lugar de adoração. Enquanto os judeus adoravam em Jerusalém, eles criaram para eles um templo do Monte Gerizim, para diferenciar. Nós não adoramos o mesmo Deus deles, ou melhor, no mesmo lugar que eles. Então eles tinham toda uma geografia diferente na religião deles, centrada em lugares diferentes. Mas havia um problema sério em Samaria. É que eles se transformaram num povo muito miscigenados, misturado com outras culturas. O próprio Alexandre o Grande, quando invade, chega lá em 322 a.C., ele leva para lá macedônios, ele leva para lá os sírios. Com isso, a comunidade passa a ficar toda ela carregada de povos diferentes. Eles passam a adorar Baal, eles passam a adorar Azera. Ou seja, a idolatria domina o povo de Jerusalém, de Samaria. De forma que os judeus não encaravam eles como judeus. Não tinham eles como irmãos. Chamavam eles de porcos. Para eles, só de entrar em Samaria era um problema. Se ele passasse por Samaria, ele tinha que chegar em casa e aplicar o ritual de purificação, porque ele passou por um lugar imundo. E Filipe vai para lá pregar. Filipe poderia ter chegado lá e discutido teologia com eles. Por exemplo, no capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher samaritana pergunta para Jesus: aonde é que devemos adorar? Aqui ou em Jerusalém? Ela mascara o seu pecado levantando questões religiosas. Porque muitas das vezes nós podemos usar questões religiosas para mascarar nosso erro e nosso pecado. Mas Jesus não se importou com a questão dela. Respondeu, mas não se importou. Porque o problema da mulher samaritana era de cunho moral e mais profundo. Filipe não chega ali dizendo: olha, primeira coisa que vocês têm que aprender é que Jerusalém é onde se deve adorar. Primeira coisa que vocês têm que fazer é expulsar os estrangeiros. Divorciar das mulheres estrangeiras. Não, ele não fez nada disso. O que ele fez? Ele centrou a mensagem dele na pessoa de Cristo. Olha o verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. Ele não quis que eles soubessem de outra coisa a não ser Jesus. Ele não quis que eles conhecessem outra coisa a não ser Jesus. Olha o verso 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Aqui amplia. Ele fala que ele falou de Jesus e do reino de Jesus. Do reino de Deus. Essa é a mensagem. Filipe não coloca no centro da pregação barreiras eclesiológicas, barreiras litúrgicas, étnicas. Eu sou judeu, você é samaritano. Litúrgica é Jerusalém, não Samaria. Ele não levanta essas barreiras.
Ele não coloca no centro qualquer outra coisa, porque a igreja não pode colocar no centro nenhuma outra coisa que não seja Cristo. Não é o nome da igreja, não é a liturgia, não é a teologia, se calvinista ou não, não é qualquer outra coisa que tem que estar no centro. O fundamento é sempre Jesus. Então Filipe chega lá falando de Jesus, basta isso. Não vamos discutir teologias secundárias, não vamos discutir questões de fórum secundário, periféricas, vamos para o centro. Vocês precisam conhecer Jesus, precisam saber que Ele veio, morreu, ressuscitou por vocês. Essa foi a mensagem. Sabe como é que a igreja quebra barreiras? Quando ela passa a pregar Jesus em vez de pregar a si mesmo. Quando ela passa a pregar Jesus em vez das suas ideologias políticas, ideológicas, religiosas. Nós temos que pregar Jesus. Por isso Paulinho vai dizer: não quis que vocês soubessem nada além de Cristo e este crucificado. É assim que a igreja quebra a barreira. Enquanto a gente já quer conversar com as pessoas falando da moralidade delas. A gente já quer conversar com a pessoa falando da opção sexual delas. A gente já quer conversar com a pessoa falando da seita que elas participam. A gente já quer conversar com as pessoas, querido, fala de Jesus. Mas e a idolatria, pastor? E as outras coisas? Irmão amado, o discipulado vai desconstruir o resto. Comece com Jesus, depois o discipulado, o acompanhamento, vai desconstruir todas essas estruturas. Esse sistema de crença patológico, construído em cima de uma hermenêutica equivocada, vai ser dissipada, mas o mais importante é lançar para ela a âncora e dizer: segura nele, ele vai te salvar. Mas ela é homossexual, prega Jesus. Vamos falar de Jesus. Se Jesus entrar no coração, meu amado irmão, as escamas dos olhos caem. Ela se vê pecadora, ela se vê errada, e ela reconhece que precisa de mais de Jesus. Mas se as escamas dos olhos não cair, nem o maior dos apologetas vai conseguir fazer isso. Eu não sei se vocês percebem, né? Eu, como estudioso, posso dizer: o número de pessoas convertidas através de apologética é pequenininho. Acontece. Né? A obra de C.S. Lewis levou muitas pessoas a Cristo. Não podemos negar. Chesterton também. Frege e outros mais. Mas comparado ao que o Espírito Santo faz com o testemunho da irmãzinha simples, na vizinhança, você vai em qualquer lugar no interior, tem uma Assembleia de Deus lá. Não foi C.S. Lewis que chegou lá. Foi a irmãzinha que visitou aquela pessoa, orou por ela. Chega muito mais rápido. Deus usa os apologetas. Quem sou eu para ir contra? Estudo eles. Mas o testemunho verdadeiro do crente sobre Jesus é aquilo que Jesus mais prioriza. Sabe por quê? Porque isso todo crente pode fazer. Porque senão nós vamos transformar o evangelismo em algo para a elite. E não é para a elite. Aqui diz: os dispersos pregavam o evangelho. Qual era o tema? Jesus. Filipe não prometeu cura para eles, mas Deus usou ele para curar. Filipe não prometeu libertação, mas Deus usou ele para libertar. Filipe não prometeu para eles uma vida de melhoras, não prometeu benefícios, ele apenas falou de Jesus, deixou o resto com ele. Aqueles irmãos do pregador, a igreja, os milagres, a prosperidade, a experiência, nada pode concorrer com a centralidade da pessoa de Jesus. Mas essa igreja que rompeu barreiras para evangelizar, enfrentou o falso. É o que nós vamos aí a partir do verso 9 até o 24.
E é interessante, vamos começar lendo aqui o verso 9 até o 13. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria, era feiticeiro. Durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é poderoso, este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua magia durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. 13. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Converteu o mágico, o feiticeiro, saldo positivo. O feiticeiro da cidade, a pessoa que mais conquistou a atenção do público, se converteu. É por isso, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado. Algumas igrejas gostam de pegar um ex-feiticeiro, um ex-pai de santo, né? Eu conheço um ex-pai de santo, pastor aqui no bairro, né? Foi pai de santo, muito tempo. E é pastor, experiências bonitas, ministeriais, já pregou na nossa igreja, inclusive, quando era lá embaixo, no Ipanema. Mas a gente pega essas pessoas e já coloca elas no púlpito para testemunhar, para falar. E nós temos que tomar cuidado. Porque e se essas pessoas nunca converteram de fato? E se foi uma falsa conversão? Aparentemente ele deu sinais de que converteu, tanto é que Filipe batiza ele. É engraçado, porque Deus podia ter dado discernimento ao Filipe. Ô Filipe, você tem o Espírito Santo, rapaz. Deus te usou poderosamente, milagres acontecem. Que deu discernimento, você batizou um falso, Filipe. Deus permitiu. Deus não deu esse discernimento para o Filipe. Deixou o Filipe batizar o camarada. E ele continuou seguindo Filipe, maravilhado com os sinais e com tudo que faria. Só que aconteceu um fato. A notícia de que o samaritano começou a converter chegou em Jerusalém. E aí, o alto clero foi para lá, né? O alto clero foi lá avaliar para saber se aquilo funciona mesmo. O alto clero, Pedro e João, vamos para Samaria. Vamos confirmar se esse negócio aí é de Deus ou não. Vamos ver se isso aí é real. E foram. É o que nós vamos ver aí a partir do 14. Eles foram para lá. Olha aí. Os apóstolos em Jerusalém, verso 14, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. A sensação que eu tenho é que o Pedro e o João pensou assim, ó. Vamos pôr a mão na cabeça desses caras. Se o Espírito Santo encher eles, é de Deus. Se não encher, é falso. Se o Espírito Santo encher esse povo, é de Deus. Se não encher, é falso. E ele então coloca a mão nas pessoas e o que acontece? Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ok, chancelou, selo dos apóstolos, é crente. Deus está aqui em Samaria. Poderia abrir uma aspa aqui, deixa eu ver meu tempo. Deixa eu abrir uma aspa aqui. Muitos pastores teólogos usam essa experiência de Samaria para justificar o chamado batismo com o Espírito Santo como segunda bênção. Por quê? Eles primeiro foram salvos, depois receberam o Espírito Santo. Portanto, o batismo é uma segunda bênção. O mesmo acontece em Atos 2. Eles eram convertidos, recebem o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo vem subsequente à salvação em Atos 2 e o Espírito Santo vem subsequente aqui em Atos 8. Tem outro caso também. Mas o que é importante?
No primeiro caso, por que o Espírito Santo fez subsequente? Porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Então tinha que ser subsequente. É uma questão histórica. Se o Espírito Santo não viesse na hora que eles se convertessem, não precisaria de ter vindo no ato 2. Então, no processo da história da salvação, a salvação, o Calvário vem antes do Pentecostes. Esse é o processo histórico da salvação. A partir de Atos 2, normaliza-se. Todo convertido, ao mesmo tempo, recebe o Espírito Santo. É a norma. Todo crente nascido de novo é batizado com o Espírito Santo. Mas quando chega em Atos 8, muda a norma. Eles também têm uma experiência subsequente. Por quê? Exatamente por causa da rejeição que eles tinham do samaritano. Então foi necessário que Deus tivesse um tratamento especial com os samaritanos. Por isso a gente chama isso aqui de Pentecostes samaritano. Assim como houve o Pentecostes dos gentios em Atos 2, teve o Pentecostes samaritano. Foi necessário que eles recebessem o Espírito Santo, subsequente à salvação, por meio dos apóstolos, como forma de chancelar a conversão deles e, ao mesmo tempo, provar que os samaritanos também são povo de Deus. Então, ele abre uma exceção para que eles recebam o Espírito também de forma subsequente. Essa é a explicação da maioria dos teólogos, principalmente reformados. Eu estou observando isso. Neste caso, foi subsequente, porque necessitaria desse fenômeno para que eles fossem aceitos pelos apóstolos. Tanto é que Pedro e João vai lá. E vai por quê? Por causa da rejeição histórica que havia com os samaritanos. Então eles recebem a Espírito Santo. Poderia acabar aqui, né? Mas aí começa o problema. Vendo Simão, verso 18, que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O falso convertido mostrou as garras. Convertido não quer comprar a bênção de Deus. Convertido não quer comprar o sagrado. Convertido não quer comprar as benéficas de Deus. Mas Simão quer. Por quê? Porque havia outra coisa agindo nele que não o Espírito Santo. Aí o Pedro foi direto. Disse: pereça com você o seu dinheiro. Ou como diz a 21, Almeida século 21, as minhas duas Bíblias preferidas, para quem não sabe, é NVI e Almeida é século 21, são as duas. Então eu gosto de sempre conferir as duas, confiro todas, mas minhas preferidas são Almeida século 21, que é uma Bíblia mais clássica, uma linguagem mais parecida com a atualizada, e essa aqui vai falar: pereça com você sua prata. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-se desta maldade e ora ao Senhor. Talvez, não é uma certeza, Ele lhe perdoe tal pensamento em seu coração. Irmãos, isso aqui ficou tão famoso que depois desse fato nasceu um termo na história da teologia que chama simonia. Não sei se é agora não. Depois você pesquisa no Google. Simonia é uma referência a Simão. Pessoas que querem comercializar o sagrado. Toda vez que alguém está comercializando o sagrado, ela está cometendo o pecado de simonia. Está vendendo bênção, vendendo água ungida, vendendo lencinho ungido, vendendo crucifixo ungido, né? Vendendo santinho. Está vendendo santinho, vendendo qualquer coisa, isso é pecado de simonia. Infelizmente, isso não acabou na história da igreja. Na Idade Média, por exemplo, eles pegavam pedaços de madeira e diziam: opa, isso aqui é pedaço de madeira da cruz de Cristo. E vendia. Olha que coisa.
Até hoje existe isso, né, gente? Só em muitas igrejas aí você vai ver gente vendendo campanha, vendendo isso, vendendo aquilo. Às vezes a venda é velada, né? Dê o seu carro, Deus vai te dar a sua casa. Deus vai fazer. É uma simonia, pecado e simonia, que está dominando as igrejas evangélicas, principalmente de matriz neopentecostal. Interessante, porque quando o diabo dialoga com Jesus em Mateus 4, o diabo chega para Jesus e fala assim, ó, transforma a pedra em pão, exerça seu poder e mostre que você é o cara, use seu poder para se autossatisfazer. Subiram, colocou no alto do pináculo do templo, pula daqui, aos teus anjos dará ordem a seu respeito, está escrito no Salmo 90. Exiba, faça uma performance religiosa diante de todo mundo, mostre para as pessoas o cara que você é. Se prostre, e eu vou te fazer milionário, tudo isso eu vou te dar todas as riquezas do mundo. Ou seja, as ofertas de Satanás têm a ver com exibicionismo religioso, com performance religiosa. O que o diabo mais quer é levar os pastores a exercer performance religiosa. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Quantos pastores ficaram ricos na época do G12, dos encontros, compraram sítios, mansões, porque dava muito dinheiro. Hoje, quantos estão ficando ricos em cima dos legendários? Tem pessoas, irmãos, que deixaram o mundo secular, foi para a igreja, isso aconteceu. Cantores, influência que abandonou o mundo lá fora, virou crente para realizar legendário para famoso. E aí vai cantor, sertanejo, vai todo mundo, e cobrando uma grana preta. E está entrando aonde? O legendário talvez poderia até ser um programa bom, mas foi corrompido. Não estou nem dizendo que não poderia ser. Talvez pudesse. Né? Vou abrir aqui o ônus da dúvida. Talvez pudesse, mas não foi. Porque se corrompeu em cima dessa mercantilização. O pecado da simonia dominou o contexto evangélico de forma geral, igreja. Então, a igreja expandiu, rompendo barreiras, volta ao ponto, rompendo barreiras, pregando para os diferentes, para aqueles que não eram aceitos, para aqueles que não estavam dentro do meu círculo, dos chamados corretos. Ela rompeu, mas ela também rompeu confrontando os erros, porque hoje, quando um pastor confronta os erros, ele é chamado de ditador, moralista, porque nós não queremos ninguém, absolutamente ninguém, confrontando. Como eu disse aqui, a última frase de um capítulo de um dos mentores de pastores de mega igreja: pastores, aposenta seu cajado permanentemente, pare de chamar a atenção do povo, pare de confrontar o erro, deixa as pessoas viver como elas querem, deixa as pessoas seguir o caminho que elas quiserem, fazer o que quiserem, pelo menos você não vai ter problema, você vai ter igreja cheia. E a igreja dos pastores dos Estados Unidos é simplesmente, durante muito tempo, foi a maior igreja evangélica dos Estados Unidos. Ele perdeu para a igreja do Joel Osteen, que é hoje o novo pai da teologia da prosperidade nos Estados Unidos. E eu pergunto para a igreja: como que uma igreja cresce quebrando barreiras? Vamos acolher o diferente, mas ela tem que confrontar o falso. Ela tem que confrontar o que está destonando, o errado. Porque se ela não faz isso, ela não consegue manter a pureza. Semana eu li o artigo do Kevin DeYoung, achei interessante, onde ele classifica as igrejas em dois grupos. A igreja eu esqueci o termo, mas a igreja basicamente dos fiéis, que ele chamou dos puros,
preocupa com a pureza, temos que purificar a igreja do pecado, purificar a igreja do erro, né? E a igreja da unidade, ele chamou de os purificadores e os unicistas. Aqueles que querem a unidade dizem assim, temos que amar, temos que permitir, temos que não levantar bandeira doutrinária, temos que estar todo mundo junto, somos todos evangélicos, aleluia! E a heresia, os erros estão invadindo e destruindo as igrejas. O outro está lá, temos que ser puro, e está fechando a porta para todo mundo. E o Kevin vai dizer, nós temos que conseguir buscar esse equilíbrio. Nós temos que ser puros, sim, priorizar a fidelidade. Nós temos que também buscar a unidade sempre que possível. Tentar o máximo de pessoas. Talvez a gente precisa abaixar a régua, né? Colocar a unidade em cima das questões essenciais, como diz Richard Baxter. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Essa é o slogan de Baxter. John Stott repete isso o tempo todo. Então vamos nos unir, pelo menos nos essenciais. Agora, o que não é essencial, né? Se é calvinista ou não é, beleza. Se é imersionista ou faz aspersão. Se crê que a igreja passa pela grande tribulação ou não passa, beleza. Isso é não essencial. Vamos nos unir, né? Vou sair daqui, irmãos. Vou para o último ponto, porque não vai ser tão complicado o último ponto. Vou pular aqui. Por que a igreja expandiu? Por que a igreja expandiu? Primeiro porque Deus usou a perseguição, né? Para impulsionar a igreja. Segundo porque a igreja rompeu as barreiras e confrontou o falso. Mas em terceiro lugar, porque a igreja não foi desobediente à direção do Espírito. Porque a igreja não foi desobediente à direção do Espírito. É o que nós vamos ter nos versos 26 ao 40. E aqui nós podemos tirar algumas lições básicas. A primeira, Deus chama Filipe para uma estrada deserta, verso 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Por que a igreja expandiu? Porque a igreja não foi desobediente à direção do Espírito. Olha só, Deus chama Filipe para uma estrada deserta. Tem lógica estranha aqui, irmãos? Aonde estava Filipe? No meio da multidão. O verso 4 ao verso 8, ele está no meio da multidão, pregando, pessoas se convertendo, milagres acontecendo, demônios saindo, almas... Aí Deus tira ele do meio da multidão e leva ele para uma estrada deserta. E o que o Filipe fez? Hein, gente? Obedeceu. Filipe podia falar assim, eu acho que Deus caducou. Estou lá ganhando alma. Eu sou um evangelista bom, não sou? Muita gente convertendo, milagre acontecendo. E eu parei numa estrada deserta. Eu vou ganhar o que aqui? Aí ele viu uma carroça, né? A carruagem. Carroça também não, porque carruagem, o cara era eunuco da rainha de Candace. O cara era de alto escalão, né? O cara dominava o hebraico. Tanto é que ele era um judeu prosélito. O que é o judeu prosélito? É uma pessoa que não é nascido judeu, mas que se converte ao judaísmo. E ele estava lendo um texto em hebraico. E ele tinha o texto na mão, que prova que ele era rico. Porque não é qualquer um que tinha o dinheiro para comprar um pergaminho, não, amado. Você acha que qualquer um tinha dinheiro para ter um pergaminho da Bíblia? O homem tinha, estava lá, lendo o pergaminho do profeta Isaías. E ele aparece na rua deserta e lá está a carruagem. Deus simplesmente tira ele do meio da multidão e o coloca para falar para uma pessoa só, do evangelismo em massa para o evangelismo pessoal. Filipe questionou? Filipe desobedeceu? Não. Verso 27. Ele se levantou e partiu. É isso que Deus espera de mim e de você. Deus está te chamando, levanta e vai. Irmãos, a igreja precisa levantar. E o que está acontecendo com a gente?
é que nós não queremos levantar e ir. Nós não queremos, irmãos, obedecer. Nós não queremos ir. Não. Nós estamos o tempo todo dizendo, não, Deus está mandando, Deus está te incomodando, Deus está falando com você e a gente quer não. Ele se levantou e foi. Ele não questionou. Deus falou, vai, eu vou. Fala, eu falo. Estou aqui para isso. É o Senhor que manda. O Senhor me trocou de ministério, me tirou de uma grande igreja para pregar para uma pessoa no deserto. Aleluia. É o Senhor que manda. Se o Senhor está mandando, eu vou. Porque o importante é estar no centro da vontade de Deus. Mais nada. Então a igreja só vai expandir quando ela está disposta a obedecer, irmãos. Quando ela não é desobediente à voz de Deus. E o que está acontecendo conosco? Nós estamos calados, parados, amordaçados, satisfeitos com o nosso cristianismo intra-eclesial, que não muda nada. Verso 28, verso 27, ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Encarregado dos tesouros, né? Vamos colocar aí, ó, o ministro da fazenda dela aí, preocupado com a parte financeira. Era um homem inteligente, capacitado. Ele era eunuco, né? Eunuco, você tem o eunuco que se fazia eunuco, né? Optava por ser eunuco. Era uma opção dele. Existia eunuco de nascença e existia um eunuco que se castrava mesmo. Eram castrados para servir, né, aos reinos, né? Provável que o caso dele seja um castrado. E sendo ele eunuco, ele não podia, grave isso, ele não podia participar do culto no templo. Está lá no Antigo Testamento, amado. Ninguém que tinha defeito podia participar no culto. O eunuco era uma forma de defeito. Lá fala para os eunucos. E se tivesse uma deficiência física, mancava da perna, lá fala de testículos esmagados, não podia participar. Eles eram excluídos da sinagoga, do templo. Algumas sinagogas também não permitiam a presença deles, outras sim. Nós temos que ter esse entendimento, né? E ele chega lá e ele vai dizer aqui, de volta para casa, verso 28, sentado em sua carruagem, lia o livro de profeta Isaías, provavelmente em hebraico, se ele vinha da sinagoga, se ele vinha do culto, provavelmente. Podia ser uma cópia grega? Podia. Ele podia estar lendo a Septuaginta? Podia. Porque no Novo Testamento, eles liam a Septuaginta. Jesus provavelmente usou a Septuaginta, que é a tradução grega. Os apóstolos provavelmente usou a Septuaginta, citou ela. Interessante isso, né? Interessante. Porque a gente acha que não, né? Mas Jesus usou, segundo os estudiosos, a Septuaginta. E os apóstolos vão citar a Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego. Koiné, o grego bíblico. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Ele aproximou e começou a acompanhar a carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? E assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem na escritura, de Isaías 53. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu sua boca, e em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? Os judeus não liam esse texto na perspectiva de Cristo. Por quê? Porque eles não entendiam que o Messias seria um servo sofredor. Entende isso, gente?
O judeu não espera um Messias servo sofredor. A ideia de um Messias servo sofredor não passa pela cabeça dos judeus, porque eles esperam um Messias revolucionário, político e poderoso. Então esse homem, sendo judeu, mesmo que prosélito, não poderia ler esse texto nas lentes do Messias. E Filipe então traz o homem para a ideia de que é uma referência a Jesus. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de que um profeta está falando, de si próprio ou de outro? Porque essa é uma das possibilidades. Ele podia estar falando de si mesmo, podia estar falando de outro, podia estar falando de Israel, mas nunca do Messias. Messias não. Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegou a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe o batizou. Esse é o ponto que nós temos que tentar entender. Ele abre a Escritura, explica a Escritura, apresenta Cristo, o rapaz crê e é batizado. Olha a sequência: Escritura, explicação, fé, batismo. Escritura, explicação, Cristo, fé, batismo. Essa é a sequência. Mostre Cristo para ele. Eu acho que esse é o ponto, irmãos, que nós temos que entender. A igreja, ela não pode ser desobediente. Nós temos um mundo para alcançar. Nós temos vizinhos para alcançar. Amigos para alcançar. E o que nós temos feito? O que temos feito? Eu falava hoje para Cristiano, a gente conversando, que o maior inimigo do cristianismo não é o comunismo, não é o misticismo, é o subcristianismo. É quando a gente deixa de viver o Evangelho. Como é que nós vamos falar de Jesus se a gente não vive? Se a gente não acredita no que nós estamos lendo na Bíblia? As pessoas querem nos ouvir, mas elas querem olhar para a gente. Elas querem ver Cristo em nós. Elas querem ver Jesus na nossa pessoa. O mundo precisa ver Jesus em você. O mundo precisa ver Jesus na sua pessoa. Percebe isso, irmão? Por isso que é muito importante o nosso testemunho público. Nós erramos. Nós falhamos. Quem aqui não falha? Mas não é sobre errar. É sobre o que fazer quando erramos. Se consertamos. Se não permanecemos no erro. Se reconciliamos. Deus não vai usar perfeitos, Deus vai usar santificados. Pessoas que vivem na dinâmica da metanoia, do arrependimento constante. A igreja expandiu porque houve obediência, irmãos. E eu quero encerrar aqui, deixando para você aí analisar e pensar. Primeiro, não permita que as adversidades interrompam sua missão. Não permite que as lutas, que as dificuldades, que os problemas que você está enfrentando calem a sua boca. Não permite que a dor, o sofrimento, as perdas impeça você de falar de Jesus. Temos que pregar Cristo mesmo diante da crise. Segunda questão para você pensar aí, a aplicação. Fica aí para os nossos irmãos dos PGs, as aplicações. Não confunda espiritualidade com fascinação por poder. Não confunda espiritualidade com ter poder para curar, para libertar, para mostrar para o mundo que eu sou o cara como Simão queria. Espiritualidade não tem a ver com isso. Espiritualidade tem mais a ver com humildade, com simplicidade. Deus quiser te usar, Ele vai usar. Terceiro, não ignore as oportunidades que Deus coloca no seu caminho. Quem é o eunuco que Deus está pondo na sua vida? Sua amiga? Quem é esse eunuco? Seu amigo? Quem é esse eunuco? Seu vizinho? Quem é esse eunuco? Seu colega de trabalho? Quantos Deus tem colocado no seu caminho e você está calado? Pense nisso. Vamos colocar de pé. Fecha os teus olhos.